palestra do Tim Park, que a gente acabou de ter aqui, ele falou sobre JavaScript em todos os lugares, então a gente pode pensar que a gente está falando de coisas completamente diferentes. Ele quer usar JavaScript em tudo e eu não quero usar JavaScript em nada. Mas eu não acredito nisso, eu acho que são coisas complementares, que a partir do momento em que a gente usa JavaScript em todas as coisas, a gente pode também passar a compilar para JavaScript em todos os lugares. Mas hoje eu vou falar especificamente sobre browsers. E a aventura de fazer uma aplicação client-side em JavaScript pode ser problemático, então a gente pode ter algumas linguagens de programação para vir nos salvar nessa viagem. Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de salientar, reforçar que JavaScript é uma linguagem incrível. E a gente sabe que lá por 95, o Brendan Eich teve 2 semanas para fazer essa linguagem. E ele fez um ótimo trabalho por esse tempo. Mas, claro que o tempo era muito curto, então aconteceram alguns problemas. E ele estava fazendo uma linguagem para validar formulários, ser script, enfim. E ele fez um ótimo trabalho. Ele adicionou herança por protótipos e cálculo lambda da linguagem. Mas também colocou o escopo global, né, que não é uma coisa muito legal, mas, felizmente, a TC39 está trabalhando nisso para que a gente possa evoluir a linguagem, trabalhar melhor com ela. E a grande sacada é que, quando você está trabalhando com aplicações web, você precisa trabalhar com JavaScript. Porque, por enquanto, JavaScript é a única linguagem que roda no browser. Então, não tem como fugir. Então, por causa desses problemas e algumas questões pessoais, as pessoas começaram a compilar para JavaScript já há algum tempo. E disso nasceu a noção de que JavaScript seria a linguagem assembly da web. Essa noção foi introduzida pelo Scott Hausman, da Microsoft. Só que algumas pessoas da nossa comunidade de JavaScript não concordam muito, como é o caso do Isaacs, né, para quem trabalha com Node aí, sabe que ele é o cara que criou o NPM. E lá por 2011 ele escreveu um post falando sobre isso, que ele não concorda. E daí, basicamente, ele diz que a relação das linguagens que compilam para JavaScript quanto das linguagens que compilam para o JavaScript é a mesma relação do C para o C++, ou seja, apenas é um pouco mais fácil de escrever, é retrocompatível, e você ainda precisa trabalhar com DOM, você precisa lidar com DOM ainda, e ela quebra a compatibilidade com as ferramentas de debugging do JavaScript. E isso, em 2011, o Isaacs não teve uma noção do cenário que estava para vir. Por exemplo, em 2011, provavelmente a linguagem mais usada para compilar para JavaScript era CoffeeScript. Só que esse cenário está mudando, isso está começando a ser um pouco mais distribuído, né, entre as linguagens. E existem linguagens que te ajudam a abstrair o DOM. E algumas delas não são retrocompatíveis com JavaScript, eu acho que o próprio CoffeeScript não é. E, nas últimas versões do browser, a gente tem source maps, que ajuda nesse debugging de JavaScript. Então, você pode mapear o código que você está fazendo com o JavaScript que está rodando no browser. Mas, então, diferente das linguagens assembly, JavaScript é uma linguagem muito melhor. E o que isso significa? Que você geralmente não vai precisar compilar JavaScript, né, de uma linguagem para JavaScript, mas às vezes você pode fazer isso. Então, o grande negócio é abstração. Lá, pelo início da computação, os códigos eram escritos assim, números mágicos para adicionar e retirar dados dos registradores, números mágicos para fazer somas. E então uma pessoa falou, cara, eu não quero ficar memorizando números mágicos para fazer soma, eu quero escrever add ou outras pequenas palavras para fazer isso e
liberar um pouco de espaço na minha memória. Então, é basicamente sobre isso, sobre a gente precisar abstrair algumas coisas ao lidar com uma linguagem de programação. No caso do JavaScript, tem algumas coisas que a gente deve abstrair. Primeiro de todos é o callback hell. É interessante que a gente, quando a gente for escolher uma linguagem de programação, que a gente deixe de ter problemas com isso, de criar aquelas pirâmides horrorosas de callbacks um atrás do outro. Ou seja, usar abstrações melhores, tipo futures ou promise, para trabalhar com a sincronia e concorrência. Outra coisa é escopos, né? No JavaScript, embora na próxima versão, o ECMAScript 6, a gente tenha módulos, mas ainda vai demorar, né? A gente sabe do Internet Explorer. E daí é interessante você trabalhar com uma linguagem que te dá isso, né? Que abstrai esses escopos, que você pode trabalhar modularizado. E também abstrair algumas estranhezas, algumas peculiaridades do JavaScript, como igual, 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 os passes de float, correção de tipos, esse tipo de coisa, que pode dar resultados inesperados. Também há coisas que a gente pode abstrair quando a gente está escolhendo, quando a gente está trabalhando com uma linguagem que compila para JavaScript, como, por exemplo, sintaxe. Algumas pessoas podem pensar que a linguagem de Ruby ou Python é muito melhor, então abstrai isso e começa a utilizar esse tipo de sintaxe. Outras coisas que podem ser abstraídas também, você pode criar uma abstração sobre o sistema de tipos, que aí você pode trabalhar com tipos estáticos no JavaScript. Alguns desenvolvedores acreditam que quando você está trabalhando com um codebase muito grande, é necessário ter algum tipo de segurança de tipo, né, com tipos estáticos, porque apenas o teste não segura. Né, você tem uma confiança que você está tendo algo flexível e manutenível. Outra abstração que precisa ser feito, que pode ser feito, é sobre o DOM, que você não vai escrever manipulação de DOM diretamente, você vai escrever uma abstração, tipo, a nível de componente, e então você lida com esses componentes e a linguagem trata de transformar isso em manipulação de DOM. O interessante de que a abstração de DOM é que você pode colocar algum tipo de otimização nisso. Como, por exemplo, você pode colocar uma virtual DOM em que você pode otimizar como funciona as manipulações de DOM. E, por último, você pode abstrair também os gráficos, né? A gente sabe que o JavaScript não é muito bom para fazer animação, assim, muito voltado para isso. Fazer animação, jogos, então você pode usar uma linguagem que compila para JavaScript que já tem isso mais fácil para você, que já abstrai isso. Então vamos falar quando não usar JavaScript. O primeiro delas é você não tem ninguém qualificado para trabalhar com JavaScript, então não é uma boa ideia você compilar para JavaScript quando você não tem ninguém que possa programar em JavaScript. Então, contrate alguém que saiba JavaScript. Aqui está uma sala cheia de gente. Aproveite. Você está usando uma linguagem que não te dá nenhuma abstração sobre JavaScript. Por exemplo, você está usando uma linguagem que você pode cair no callback hell também. Isso pode ser o exemplo do DWT, que, claro, quando ele foi introduzido, foi uma coisa linda de Deus, porque, na época, a gente tinha a versão 3 do ECMAScript, que com certeza deveria ser uma loucura fazer uma aplicação completa de JavaScript com essa versão, mas ele também usa callbacks para a sincronidade, então isso pode ser problemático. E o terceiro motivo, você quer apenas, pura e simplesmente, usar uma linguagem de programação no seu sistema todo, tanto back-end como front-end. Isso pode ser problemático porque a sua linguagem pode ser muito boa para ser usada no back-end, mas no front-end ela pode te dar alguns problemas ou simplesmente
não te dá as features necessárias. Mas aí você pode me dizer, mas eu usei a linguagem X para fazer um sistema e compilei para JavaScript, foi ótimo. E daí eu te digo, tá, cara, tudo bem. E daí temos 3 opções para compilar para JavaScript. O primeiro delas são linguagens de propósito geral, que são basicamente linguagens que já existem implementação dela, aquém do JavaScript, que é o caso dessas que eu listei, do Clojure, Scala, C, C++, Java. E daí existe a possibilidade de você usar essas linguagens para compilar para JavaScript. E o interessante dessas linguagens é que você precisa ficar... que você precisa prestar atenção no que foi implementado, porque, por exemplo, de Clojure para ClojureScript tem algumas diferenças de implementação. Então, você não pode acreditar que foi tudo completamente implementado de uma na outra, o que é diferente com Scala, que você pode basicamente usar tudo. A gente também tem linguagens de domínio específico, que foram linguagens que foram feitas para trabalhar com JavaScript, compilar para JavaScript. Esse é o caso da famigerada CoffeeScript, né, que provavelmente todo mundo conhece, ou já trabalhou. Aí temos a TypeScript, da Microsoft, LiveScript, que é uma que abstrai um pouco a programação funcional. E em terceiro tem o Elm, que é provavelmente a minha favorita, de todas as linguagens que compilam para JavaScript, que é uma linguagem que ela trabalha com um paradigma de programação funcional reativa. Então, a grande ideia dela é que torne mais fácil você fazer aplicações com grande interatividade, também jogos. E, por último, a gente pode usar macros, que... Recentemente, a Mozilla introduziu o Sweet.js, que é uma biblioteca de macros para JavaScript, que é lindo. E eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Então, vamos lá escolher uma linguagem para compilar para JavaScript. O que a gente precisa fazer para isso? Bom, a gente precisa saber quais são as restrições, quais são os problemas envolvidos nessa escolha. O primeiro deles é o problema que é o grande problema quando você vai lidar com o browser, né, que é o suporte de browsers. Então, por exemplo, você escolhe uma linguagem que é linda, maravilhosa, faz tudo o que você precisa, só que ela compila e é compatível apenas com o Internet Explorer 8, mas você precisa dar suporte para o Internet Explorer 6. Aí não adiantou nada. Ou você não usa a linguagem, ou você estende o compilador, né, para dar suporte também a esse. Tem que saber qual é o suporte, as bibliotecas atuais do JavaScript, como, por exemplo, você vai usar uma linguagem que não abstrai o DOM, e daí você também não pode usar jQuery. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer tudo do zero? Como é que vai funcionar isso? Ou mesmo linguagens, ou mesmo bibliotecas como o Raphael.js, como o D3.js, que trabalha com gráficos. Você tem que saber também sobre o ambiente de desenvolvimento. Por exemplo, para linguagens de propósito geral, geralmente já tem um ambiente de desenvolvimento, que é o ambiente normal. Mas isso pode ser bastante problemático quando você está lidando com linguagem de domínio específico, como o Elm. Aí você pensa, quando você vai usar, pelo menos essa linguagem tem syntax highlight. Então, você pode ter problemas ao usar essas linguagens. E, por último, você tem que saber a compatibilidade entre a linguagem que você está usando e como é que vai ficar a questão com as próximas versões do JavaScript e com as APIs do HTML, que a gente tem agora e cada vez saindo mais. E como é que vai ficar? Você vai precisar usar essas APIs, mas a sua linguagem não dá suporte. Aí você vai fazer o quê? Você vai usar código nativo, mas sua ideia não era compilar, enfim. Tem que estar sabendo disso. Mas aí eu falei muito sobre
o ambiente, como pensar e tal, mas quando? Quando a gente deve usar isso? Bom, primeiramente, é sobre diversão. Porque é muito divertido aprender linguagens novas, então, sempre que você tiver a oportunidade de aprender, eu acho que compilar para JavaScript é uma coisa bem legal, muito divertido, e aí você não precisa ter critério nenhum, na verdade. Você pode compilar COBOL para JavaScript, PHP, enfim, qualquer uma. Já pensando em esquema de produção, você tem que estar ligado com o domínio da sua aplicação, e se esse domínio ele requer abstrações de alto nível, como, por exemplo, você vai trabalhar com uma aplicação que precisa de muita manipulação de DOM, então pode ser que uma linguagem que abstrai isso seja uma candidata. Enfim, temos o caso de, por exemplo, o Scala.js, que ele tem um async await, que é uma abstração muito linda para trabalhar com a sincronidade, né, que o código parece síncrono, então, lindo. Então, se você está usando muito a sincronidade no seu aplicativo, pode ser que Scala.js seja uma boa opção. Um outro momento é quando você tem um codebase enorme e isso não vai ser reescrito. Isso é como, por exemplo, um grande case disso é o mScripting, né, que você pode compilar C e C++ para JavaScript. Ou seja, você não vai reescrever aqueles jogos antigos de C++ para rodar no browser. Ou então bibliotecas como FFmpeg para converter vídeos e tal. Você não vai reescrever aquilo tudo em JavaScript. A não ser que você seja o Tim Castle, que ele reescreve tudo. Então, basicamente isso. E, geralmente, quando a gente fala sobre esse assunto, as pessoas estão sempre muito preocupadas com o output dessas linguagens, de se o output é bom, se gera muito código, se não gera, e etc. E a boa notícia é que existe o Go Closure Compile, que é uma ferramenta do Google, que ela otimiza o JavaScript. Você pode usar tanto para o output do seu compilador, da linguagem que você está usando, também para o código que você escreveu na mão. Então, é uma boa dica também para quem gosta de escrever JavaScript. E a maioria das pessoas que eu conheço, que compilam para JavaScript, elas usam CoffeeScript e tal. O grande problema dela com lidar com JavaScript é a sintaxe e as coisas estranhas da linguagem. Então, geralmente, essas pessoas elas usam CoffeeScript. Elas acham que a sintaxe do Ruby, do Python, é muito melhor. E elas ficam loucas quando elas precisam usar igual, igual, igual. Então, seria interessante usar macros para fazer essa abstração de sintaxe. E, bom, e o que é basicamente macros? Macros é mágica. E, pensando nisso, eu estou fazendo uma coleção de macros experimental, chamada Sapphire, que é baseado em Ruby. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco como é essa biblioteca. Acho que é melhor fazer espelhinho. Então, eu carreguei aqui o Sapphire que eu havia feito e vou mostrar para vocês um pouco.
Pronto, acho que agora dá para ver. Pronto, essa coleção de marcos que eu estou fazendo, eles são baseados ele é baseado na linguagem Ruby, né, inspirados em Ruby. Então, você pode... tem a abstração do menor e menor para adicionar em um array. Né, que você pode usar como em Ruby, menor, menor, e colocar no array. Isso é convertido para JavaScript como o push. Você pode usar também o unless. E daí você tem o output, que ele converte o unless para JavaScript, né, como não, igual, igual. E também eu fiz um macro de igual, igual, para você usar 2 iguais ao invés de 3, que também é usado automaticamente nas outras coisas que eu trabalho. Também eu fiz abstração de função, inspirada em Ruby. Eu fiz essa sintaxe, né, baseada em Ruby, e ele me gera uma função igual uma função normal de JavaScript. E eu também fiz macros para lidar com o Node.js também, como, por exemplo, o export, que eu posso colocar simplesmente export x, e ele me exporta module exports equal x. E também exportar como módulo, se você quiser, que ele apenas faz module equals x. Então, assim, só mostrando um pouco do que eu estou trabalhando no Sapphire. Então, era isso. Muito obrigado por assistir, por estar aqui e por ouvir essa palestra sendo traduzida. Obrigada. Thank you. It was really fun.